O filme Verônica, que estreou no Festival Internacional de Cinema de Toronto em 2017, agora está disponibilizado na Netflix. Foi elogiado pela crítica e pelo público. O filme acompanha uma jovem mulher, Sandra Escacena, e sua história é situada em Madrid nos anos 90. Sou César do canal Helena Mundi e essa jovem que começa a ser perseguida por forças sobrenaturais depois de fazer uma sessão com suas amigas com o tabuleiro de Ouija. O clima paranormal que o bairro de Vallecas viveu em 1991 é transferido para o cinema pelo diretor Paco Plaza. Vamos conhecer essa terrível história e já vamos agora direto aos fatos. Esse filme de terror que toma como ponto de partida um caso real que aconteceu em Madrid durante a década de 90 e que a polícia batizou como Caso Vallecas. Pode parecer material do quarto milênio, mas a verdade é que é considerado o único registro policial que fala de coisas inexplicáveis. Tudo começou com uma chamada para a polícia na madrugada de 27 de novembro de 1992. Uma família chamou a Polícia Nacional, alegando que os crucifixos da casa se moviam incontrolavelmente e que uma enorme figura os observava do corredor. Quando os agentes chegaram ao apartamento número 8 da rua Luís Marín, em Madrid, muito perto do metrô Alto del Arenal, o pai de Stefânia esperava na rua no meio de uma noite gelada. O inspetor-chefe José Pedro Negri e outros 3 policiais entraram na casa e confirmaram, em parte, uma situação estranha e misteriosa, que seria registrada no famoso arquivo de Vallecas. Na verdade, esse seria apenas um dos problemas iniciais da família Gutierrez. Os eventos paranormais supostamente seguiram mais tarde e já eram passados em programas de parapsicologia da época. Mas a verdade é que o caso, por uma questão ou outra, foi considerado plausível e até chegou a aparecer nas notícias de televisão nacional. Mas inicialmente o caso havia uma coisa clara: havia uma morte estranha, difícil de explicar cientificamente. Uma asfixia repentina, comentou nos relatórios forenses. A jovem Estefânia Gutierrez Lázaro morreu no Hospital Gregório Maranon, em Madrid, em 11 de agosto de 1991, aos 14 anos. As circunstâncias que levaram a garota a esse estado são o substrato em que esse pesadelo urbano é construído. Tudo começou no início da década, quando Stefânia começou a se interessar pelo mundo do oculto. Uma vez que ela participou do jogo da tábua de Ouija, ela sempre organizava, onde estudava junto com várias companheiras, para contatar o namorado de uma delas que morreu em um acidente de moto. Stefânia afirmou ter visões noturnas de um grupo de homens ao redor de sua cama, sem características faciais, pedindo-lhe para ir com eles. Sua mãe atribuiu tudo a seu pai, o avô da jovem, que recentemente morreu, e que sentiu uma mania particular para sua neta e prometeu criar problemas para eles. O último dia de sua vida, ele saltou violentamente contra uma de suas irmãs e caiu sem sentido, espumando pela boca, o que levou alguns a se aventurarem a sofrer de algum tipo de epilepsia rara. Ele nunca teve um ataque tão violento, de acordo com a família. Em agosto de 1991, quando voltou para casa, depois de sair com seu namorado, ela sofreu um ataque e entrou no Hospital Gregório Maranon em coma. Ela nunca acordou novamente. A causa de sua morte foi atribuída à asfixia pulmonar, embora seus médicos acreditassem que era repentina e suspeita a causa de sua morte. Quando Stefânia fazia suas sessões de tabuleiro Ouija, os problemas começaram quando um dos professores descobriu e destruiu a tábua, jogou a tábua contra o chão e destraçalhou a tábua de Ouija. De acordo com seus amigos, naquele momento, uma estranha fumaça foi introduzida pelo nariz de Stefânia, e a partir daí, a jovem começou a manifestar estranhos sintomas psicológicos,
aos quais os médicos não conseguiam encontrar nenhuma explicação. Convulsões e alucinações inexplicáveis, vozes que amedrontavam e sombras que acompanhavam. Ninguém podia dar um diagnóstico preciso sobre o que aconteceu com ela. Para os fiéis, a menina de Vallecas foi possuída pelo mal. Sua família de 6 irmãos e educação católica, com gosto pela superstição, anteriormente estavam alimentando a história, convencida de que o avô da família queria se vingar de sua filha, com quem ele não teria terminado bem na vida. O clima paranormal, no entanto, não para com a morte da jovem, e os numerosos episódios que aterrorizam literalmente sua família continuam até o amanhecer que eles venham notificar as autoridades. O mais misterioso do caso, que podem fazer a dúvida dos céticos, é que os fatos avançados por telefone são confirmados pelos 4 policiais, que na parte apontaram uma situação em que algo não era inteiramente normal naquela casa. Foi feito um texto, e a reprodução do texto que a família que narrou, eles podiam ouvir e observar como uma porta do armário perfeitamente fechada, que eles mais tarde provaram abrir de repente e totalmente antinatural, desencadeando uma série de suspeitas sérias. Agora veja a carta que eles escreveram. Eles não deixaram a surpresa e comentaram sobre isso. Houve um barulho alto no terraço, onde eles podiam verificar que não havia ninguém com o que as suspeitas, portanto, aumentaram e fortaleceram até momentos confirmados mais tarde. Eles perceberam e observaram como na pequena mesa que segurava o telefone, especificamente, em uma toalha de mesa, apareceu uma cor acastanhada que foi identificada como uma gosma. Na rodada dos aposentos da casa, foi observado um crucifixo em que o Cristo estava separado da cruz, enquanto o cartaz em que estava localizado continha os rastros de um arranhão. Dada a evidência e testemunhos disponíveis, o caso atinge por seu contexto uma dimensão além da morbidade da televisão que tem sido gerada ao longo dos anos com estudiosos como Iker Jimenez. A verdade é que ainda não tem explicação lógica ou científica. Por isso, é surpreendente que seja um dos episódios mais relevantes da parapsicologia na Espanha. Além de acreditar ou não acreditar no assunto, isso é que se sabe sobre ele permanece para cada um uma interpretação. Claro, a versão cinematográfica do caso é uma reimaginação com todos os elementos do gênero em plena capacidade, mas a história não deixa de ser menos misteriosa. No caso do filme Verônica, o interessante é a relação estabelecida pelo diretor Paco Plaza, conhecido pela franquia espanhola REC, entre a ingenuidade de sua protagonista e a credulidade do público. Baseado no relatório da Polícia de Madrid sobre um caso ocorrido em 1991, o diretor usa e desconstrói todos os clichês do gênero para que a história de Verônica seja sempre questionável. Teria a tábua de Ouija trazido uma assombração maligna para sua vida? Ou estaria tudo na cabeça de uma adolescente impressionável, desesperada por ajuda, sobrecarregada por responsabilidades e pelo peso de sua puberdade? No ano seguinte, em 1992, a família erguia um altar para a jovem Stefania. Todos começaram a experimentar eventos estranhos, incluindo a combustão espontânea de uma fotografia da falecida, fato que ocorreu no filme em um momento diferente, a visita noturna de uma figura negra e alta. Os eventos paranormais estavam diminuindo. Alguns acreditam que após a exumação do corpo em outubro de 1996, e a família vendeu a casa e os novos inquilinos nunca testemunharam nada. A equipe Forte Milênio dedicou um especial ao caso e foi gravado na nova casa da família Gutierrez. Eles asseguram que durante a gravação de uma entrevista com os pais de Stefania, ouviram nos áudios que murmuravam: "Não posso, deixe ela, ainda não começamos". Meus amigos, o filme acontece em Madrid, na década de 1990. Verônica é uma jovem bonita e alegre de 15 anos. Passa seus dias se revezando entre os cuidados dos 3 irmãos mais novos e as brincadeiras com seus amigos adolescentes, já que sua mãe é viúva e trabalha por longas horas diariamente.
O que ela não imagina é que, após participar de uma sessão do tabuleiro Ouija encontrado em sua escola, sua vida passará a ser terrivelmente atormentada. Mais uma história sinistra eu trago para vocês. Agora estou mais ansioso para ver o filme Verônica. E vocês, meus amigos, acreditam na possessão dessa moça? Já ouviram algo assim? E como explicar esses fenômenos paranormais que aconteceram na casa dela? Deixe as opiniões pra gente do que você acha desse caso, que é muito importante. Já aproveita e compartilhe esse vídeo para dar uma força para o canal. E você que nos visita pela primeira vez, seja bem-vindo ao canal. Se gostou, já se inscreva e ative as notificações. E se por acaso você assistiu a gente até aqui, já aproveite e deixe seu like. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima.